Começando mais um Ambiente Construção, hoje em um formato um pouco diferente, mas nós vamos mostrar o maior acidente ambiental da história do país e como ele atingiu a região leste do estado. Em Governador Valadares, a população chegou a ficar sem água para o consumo. Vamos mostrar a análise de especialistas, a opinião técnica de profissionais ligados ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O programa faz hoje um raio-x da crise instalada nas comunidades ribeirinhas ao Doce. Um retrato triste de um rio que chegou a zero de oxigênio, tendo toda a sua vida destruída, depois do rompimento das barragens de rejeitos de minério no município de Mariana. O Ambiente Construção está começando e eu conto com a sua companhia. Confiante na minha carreira, eu tenho certeza que vai ser uma carreira brilhante. O dinamismo no direito pode me trazer muitas possibilidades na vida. Às vezes eu bato de frente com alguma situação e o ensino da Docton está ali para me tirar qualquer dúvida. De buscar vários tipos de informação, estar presente em várias áreas. É o único centro de engenharia especializado na minha região. A coordenadoria da Docton e os professores, para mim, são a chave de sucesso da Docton. Me sinto preparada, engenharia é para mim, é isso que eu quero. Pela introdução que fizemos até agora, é possível prever que teremos hoje um programa carregado de notícias tristes e desanimadoras quando falamos do cuidado do homem com o ambiente em que vive, mas que, por outro lado, pode ser otimista em relação à sua capacidade de reconstrução. Mas antes de falar do evento que causou o desastre ambiental no Rio Doce, vamos conhecer a importância desta bacia para o país. O Rio Doce nasce na Serra da Mantiqueira e do Espinhaço, aqui em Minas Gerais, percorrendo 853 quilômetros até desaguar no Atlântico, em Linhares, no norte do Espírito Santo. Até chegar ao oceano, o Doce e seus afluentes percorrem cerca de 222 municípios. Apesar da descoberta em meados de 1500, a bacia começou a ser povoada somente a partir do século XVII, com a chegada dos bandeirantes que descobriram ouro na cabeceira dos rios do Carmo e Piracicaba. Desde então, toda esta região foi explorada ao extremo. A terra foi talhada, primeiro nas mãos dos colonizadores e agora pelas gigantes máquinas que rasgam o solo, deixando as marcas da mineração pesada em escala cada vez maior. E para operar toda esta indústria é necessário um volume gigantesco de água. Em todo o processo, a utilização deste mais precioso bem é fundamental. Os impactos da mineração no meio ambiente não se resumem ao uso da água e vão além da capacidade de controle dos órgãos de fiscalização. A segurança na operação das barragens de rejeitos da mineração é apenas um dos problemas a serem resolvidos, e é o que vamos tratar hoje. O rompimento das barragens de Fundão e Santarém, no município de Mariana, ocasionou o maior desastre ambiental da história do país, no dia 5 de novembro. Além da destruição de comunidades inteiras, a lama de rejeitos percorreu um dos afluentes do Rio Doce, trazendo destruição por onde passava. Sim, a bacia do Rio Doce ela cobre 1% do território nacional, são 85 mil quilômetros quadrados. É uma bacia muito grande. E ela tem vários afluentes, são centenas de afluentes. E nós tivemos problema em um afluente, que é lá no Rio do Carmo, na região de Mariana, que encontra com o Rio Piranga, que vem da região de Ponte Nova e forma o Rio Doce. E hoje, numa situação dessa, a comunidade está descobrindo primeiro que bacia hidrográfica são redes de cursos d'água. Quem imaginaria, talvez muitos valadarenses não imaginariam que um evento que aconteceu tão longe, em Mariana, pudesse vir a chegar até aqui. Então eu acredito que agora a gente vai aprender a entender melhor que todos nós estamos vivendo em redes
e que o que acontece num afluente vai trazer impacto aqui no Rio Doce e por isso a gente tem que preservar não só o Rio Doce, ou agora nesse caso recuperá-lo, mas também melhorar a situação de todos os afluentes. A lama chegou ao Vale do Aço no dia 7 de novembro, ainda pela manhã, e no final da tarde em Governador Valadares, onde a crise foi instalada com a suspensão do abastecimento de água potável da cidade, que tem a sua captação justamente no Rio Doce. Logo veio o alerta de que os reservatórios tinham capacidade para atender a população valadarense por mais um dia. Para conhecer o problema a fundo e entender como foram os últimos dias de trabalho para retomar o abastecimento na cidade, nós conversamos com técnicos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. A agência executiva responsável pela execução dos projetos de recuperação da bacia já vinha alertando para o baixo nível de vazão do rio. E com o evento, a situação se agravou. A gente já vinha com uma dificuldade de captação de água, né? As companhias de abastecimento que captam no Doce já tinham dificuldade de nível de água para captação. Com o acidente, agravou ainda mais a situação, porque além da baixa vazão que a gente encontrava nesse momento, houve o problema da contaminação com a lama, né, do rejeito das barragens. E aí comprometeu diretamente a sua qualidade e a sua condição de captação. Nós tivemos que interromper o fornecimento de água, né? As populações ficaram sem água por um tempo, considerando uma alta turbidez, que a gente encontrou de imediato, né? E ficou aguardando também o resultado das análises com relação a metais pesados, que era uma grande preocupação. Havia uma suspeita, embora a empresa Samarco colocava que não tinha esse risco, mas para se ter certeza e cautela, as companhias de abastecimento de água suspenderam totalmente a captação, até que saiu o resultado no sábado, agora confirmando que não há existência de metais pesados nessas análises que foram feitas. Essa região da bacia do Rio Doce, nós já vemos registrando isso há vários anos, a queda do volume de água. Isso é um fato, né? Esse ano, por exemplo, tivemos uma seca histórica aqui na região. O rio nunca atingiu um valor tão baixo de vazão, ficou em torno de 60 metros cúbicos por segundo. Para você ter uma ideia, o mínimo que já havia sido registrado aqui era em torno de 170 metros cúbicos por segundo. Então a vazão realmente ficou muito reduzida. Como nós estamos falando da diminuição das chuvas e a consequente queda da vazão do rio, vamos mostrar como estava o Rio Doce há poucos meses, quando gravamos nesta região. Na oportunidade, nós falávamos da dificuldade de recuperação do volume de água devido à degradação das margens e nascentes do rio e pela falta de chuvas. Também consequência da poluição atmosférica. Ainda vimos um rio com águas cristalinas. A paisagem ao alto da Ibituruna, apesar de cinza, contrastava com o verde dos campos às margens do rio, que ainda oferecia condições de alimentação ao gado, vida aos peixes e renda aos ribeirinhos. Depois do intervalo, vamos ver que hoje a situação é totalmente diferente. No Rio Doce já não existe mais vida e a água está cheia de lama, que chegou ao nível 0 de oxigênio, que impossibilita qualquer atividade biológica. Vamos fazer um intervalo e, na sequência, mostrar como está o rio e como a população de Governador Valadares terá restabelecido seu tratamento de água. Confiante na minha carreira, eu tenho certeza que vai ser uma carreira brilhante. O dinamismo no direito pode me trazer muitas possibilidades na vida. Às vezes eu bato de frente com alguma situação e o ensino da Docton está ali para me tirar qualquer dúvida. De buscar vários tipos de informação, estar presente em várias áreas. É o único centro de engenharia especializado na minha região. A coordenadoria da Docton e os professores, para mim, são a chave de sucesso da Docton. Me sinto preparada, engenharia é para mim, é isso que eu quero. De volta com o Ambiente e Construção de hoje, que mostra o maior acidente da história do país em volume de rejeitos de mineração despejados na natureza. Nunca houve nada igual. Isto destruiu a vida no Rio Doce,
causando um impacto irreversível na vida das pessoas que dependem do rio. Os especialistas falam que as possibilidades de permanência de vida no leito do rio são desconsideráveis, ou seja, é impossível imaginar que ainda existam peixes ou moluscos em meio à turbidez destas águas. Quando essa pluma de rejeito chegou por aqui, morreram todos os animais aquáticos, realmente morreram. O oxigênio chegou a zero dessa água, os peixes agonizando às margens dos rios. Foi realmente uma cena muito triste que nós vimos aqui na terça-feira e quarta-feira. Vários peixes mortos. O peixe, aqui o Rio Doce, já foram identificados cerca de 70, 80 espécies diferentes de peixes aqui. Não sabemos se algumas entraram em extinção ou não, por serem endêmicas. Mas realmente os peixes que permaneceram, os animais aquáticos, os moluscos que permaneceram dentro desse rio, eles morreram, porque esses animais eles dependem de oxigênio que está dissolvido na água. E quando a lama chegou, o oxigênio chegou a zero, ou seja, não tinha oxigênio na água. E daí foi aquela imagem triste dos peixes vindo para a superfície, tentando buscar ar, desesperados. Mas infelizmente é quase que um suicídio, porque eles não podem respirar o ar da atmosfera porque é muito concentrado em oxigênio. Então eles morreram e aí infelizmente o rio está, digamos, estéril hoje. E o pior, a lama continua descendo e é impossível prever os impactos futuros e o quanto tempo será necessário para recuperar toda esta destruição. Infelizmente ainda está muito cedo para a gente prever ou avaliar qualquer tipo de impacto, porque ainda tem muita lama para descer. Então nós não sabemos ainda quanto de lama está depositado no fundo desse rio. O que tem nessa lama? Qual é a composição dessa lama? O que tem de mineral dentro dessa lama que assentou no fundo do rio? Realmente precisamos ainda de alguns meses, eu diria até alguns anos, para poder avaliar o impacto e aí sim começar a tomar as providências necessárias para recuperar o Rio Doce. O professor alerta que a recuperação natural é praticamente impossível. Por isso, é necessário uma intervenção séria, com um planejamento que só poderá ser feito após as análises técnicas preliminares e, principalmente, com investimentos bilionários da empresa responsável pela barragem. Se a gente for esperar o processo natural ou sem qualquer tipo de intervenção, isso demoraria décadas e mais décadas. Então, vai ser muito importante a participação do homem, a nossa participação, a participação da própria mineradora que causou todo esse estrago ambiental. Ela vai ter que participar desse processo, financiar esse processo para poder acelerar essa recuperação. Esse é o ponto de maior polêmica e que precisamos tratar aqui no programa. Qualquer valor financeiro é inferior ao dano causado por este desastre. Mas um grande volume de recursos financeiros será necessário para recuperar o Rio Doce. E até o fechamento desta edição do Ambiente e Construção, a empresa Samarco havia sido multada em 250 milhões de reais, valor ínfimo à destruição causada, e posteriormente assinado um termo de compromisso preliminar com o Ministério Público para fazer um depósito de R$1 bilhão. Um novo plano de recuperação da bacia foi apresentado por Sebastião Salgado, fundador do Instituto Terra, que já executa um trabalho de recuperação de nascentes da bacia e possui um conhecimento técnico para fazer, mas que também vai depender de financiamento. A representante do Comitê da Bacia do Rio Doce alerta para a dificuldade financeira para executar o plano elaborado em 2012 e que o valor já está defasado. Então, no momento, o que se tem de recurso para poder fazer ações aqui são os recursos da cobrança, que vão ser arrecadados nos próximos 5 anos, uma previsão nesse momento de cerca de 70 milhões, mas muito menor, por exemplo, do que o valor que é necessário para recuperar a bacia, que está no plano de recursos hídricos e que naquela época, quando a gente aprovou, a gente já sabe que esse número já está defasado, era em torno de 1.344 bilhões. Então hoje existem estimativas que só para ações, para aumentar a quantidade de água, a gente precisaria de quase 3 bilhões de reais. Este valor se restringe à recuperação da bacia antes do acidente com as barragens. Agora, com a destruição do leito do rio, com a lama de rejeitos, o custo é inestimável. O IBIO administra esse recurso da cobrança pelo uso da água, que é arrecadado com quem capta no Doce ou nos afluentes mineiros. Esse recurso ele já é previsto para
o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia, que tem programas como recuperação de nascentes, planos municipais de saneamento, uso racional da água. Então, esses programas a gente já vinha executando e aquilo que o comitê delibera, a agência executa. Agora, com esse evento, esse recurso da cobrança ele não é destinado para esse fim. Eventos críticos como esse, a gente precisa de um aporte de recurso extra, né, que venha de outras fontes, pode ser pública, pode ser da própria empresa que é responsável pelo evento, se assim se confirmar. Então, esse seria uma segunda fonte de recurso. E agora, uma terceira fonte de recurso pode vir de uma articulação, comitê com instituições pública, privada, recurso externo. Eu acho que aí pode ser criado, pensado até num fundo extra que venha a ser um aporte a mais de recursos, e aí faz-se necessário a junção de esforços com outras instituições, e aí o CBH Doce, junto com os demais comitês, a agência, pode ajudar nessa articulação e trazer recursos externos que venham somar nessa ação. Nós vamos agora retornar aos dias de pânico vividos em Governador Valadares, assim como em cidades do Espírito Santo, causados pela falta de abastecimento de água. É incrível pensar como a falta desse recurso pode levar ao colapso urbano. A primeira providência foi retomar o processo de tratamento da água aqui na região. Ficamos aqui praticamente 7 dias sem abastecimento de água. Essa cidade estava quase que num processo de convulsão social pela falta de água. As pessoas não tinham água nem para beber em casa. Realmente passamos por momentos até final de semana, sábado, muito críticos, muito ruins. Agora, com relação às questões ambientais, realmente os impactos eles são assim, eu diria que hoje imensuráveis, porque é um estrago que vem desde a cabeceira do Rio do Carmo, na região de Mariana. E, para se ter uma ideia, já temos praticamente 10 dias, 11 dias da tragédia, e essa lama agora que está entrando no Espírito Santo. Então, ainda temos muito impacto para frente, o Espírito Santo ainda vai sofrer bastante, infelizmente. O risco continua, inclusive com a possibilidade de novos rompimentos nas barragens de Mariana. Por este motivo, o monitoramento é constante, inclusive intensificando os testes para verificação da qualidade da água. O rio, depois desse rompimento das barragens na região de Mariana, o rio passou a ser monitorado de uma forma extremamente frequente. Né? Por quê? Porque você tem que oferecer para a população uma água de qualidade, inclusive está na legislação. Os parâmetros eles têm que ser atendidos para poder ser feita a oferta dessa água à população. Se o sistema de tratamento não conseguir fazer, ele não pode ofertar, por mais que as pessoas estejam desesperadas por essa água, mas é um compromisso do processo ou da empresa que faz o tratamento da água. E tem a questão de lei, questão legal esse processo. A retomada do abastecimento foi possível depois de uma leve melhorada na quantidade de partículas da água, considerando a preocupação com a quantidade de metais encontrados. A própria qualidade da água começou a melhorar, naturalmente melhorar. As análises começaram a demonstrar que não havia a presença de níveis de metais pesados que pudesse comprometer o seu tratamento, a sua coleta, porque é bom a gente deixar claro o seguinte: elementos minerais, eles existem em todos os lugares, todos os elementos. O importante é saber o que? A quantidade desses elementos. E a água, realmente, ela tinha qualidade em relação aos metais pesados, ou seja, poderia ser tratada e ofertada à população sem problema. O grande problema era como tirar esses particulados da água, porque a concentração realmente, dá para perceber, ela ainda está bastante alta. A solução para separar estas partículas está em um produto de custo elevadíssimo, o polímero de acácia negra, que tem a capacidade de decantar as partículas encontradas no Rio Doce. E os produtos convencionais, realmente, eles não conseguem fazer essa retirada de forma eficiente, tornar a água clara e translúcida como nós conhecemos. Testaram um produto que veio do Rio Grande do Sul, um produto natural, à base de folhas de acácia negra, e realmente esse produto se mostrou extremamente competente em retirar essas partículas, ou seja, em formar esses aglomerados e fazer a decantação da partícula.
O professor alerta que o procedimento é emergencial, com um custo elevadíssimo e com a capacidade reduzida. Por isto, a necessidade de uma solução definitiva. Fez os ensaios, os testes e percebeu-se que a água realmente tinha a potabilidade e as qualidades químicas necessárias para o abastecimento da população. Agora, é importante a gente saber o seguinte, é um processo emergencial, né? É um processo caro, um produto assim, que envolve uma atividade do sistema de tratamento muito pesado. A gente recebe a água limpa e tratada em casa, é muito bacana, mas imagina pegar essa água do jeito que ela está hoje, transformar ela numa água sem cheiro, sem cor e sem sabor. Com certeza, os filtros, todo o processo de filtragem e decantação, eles devem estar tendo muito trabalho lá dentro do sistema, com certeza. O abastecimento de água em Governador Valadares tem sido retomado gradativamente, mas vai demorar muito para a população retomar a vida normal, não só pela falta de abastecimento de água, mas pela destruição causada em todo o rio. A vida dos pescadores e de quem vive da agricultura foi diretamente afetada. E os especialistas dizem que não é possível, pelo menos por enquanto, estimar o tempo necessário para a recuperação. O ambiente construção continua acompanhando e sempre que houver um desdobramento técnico do caso, nós vamos mostrar. O programa termina aqui na TV, mas continua em nosso site e nas redes sociais. Acompanhe! Até a próxima!